Vídeo de hoje do canal do Nicola, te conto o que há de verdade na história de que Mano Menezes e André Sanches assumem a seleção brasileira e a diretoria de futebol da CBF após a Copa do Mundo. Quero te atualizar também sobre uma informação que vem da Argentina. O Racing quer contar com Caleri. Existe alguma chance de sair negócio? Falo ainda sobre as últimas do mercado. Tyson interessa ao Cruzeiro. Já o Vasco fez proposta pelo goleiro Kehler do Internacional. Vou falar ainda sobre Juninho Capixaba, muito perto de fechar com um novo clube. Para arrematar, Rodrigo Caetano fica no Atlético Mineiro ou vai para o Grêmio? Ainda tem informação sobre o futuro de Rodinei, o presidente do Flamengo, veio a público para se posicionar. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Não se antes me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando nesse meio há mais de 20 anos e a missão é te deixar super por dentro do que está rolando no mundo da bola. A partir das 19, queria lembrar, programa do Nicola ao vivo nessa terça-feira para você tirar suas dúvidas sobre o seu clube do coração. Em algum momento do programa também teremos o presidente do Fortaleza para debater sobre uma série de temas, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo tem um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que me dá a maior sorte e que vai permitir a você se dar bem, inclusive nessa quarta-feira. Se você acha que está com pouco jogo, que não tem partida por causa da Copa do Mundo, você está enganado. Vários amistosos entre seleções, destaques para México e Suécia, Albânia e Itália, tem também Peru e Paraguai. E a Aposta Ganha preparou cotações especiais, a vitória do Peru paga 2,15, o empate paga 3,15 e a vitória do Paraguai pagando 3,75. Vale a lembrança de que com apenas R$1 você já pode fazer apostas lá na Aposta Ganha. Para apostar, pega seu telefone celular e aponta para o QR Code que está na tela, ou então pega o link que eu vou deixar no comentário fixo. Ainda dá para você conhecer a página dos caras no Instagram, no @apostaganha.bet, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre um site britânico chamado Daily Mail, é também jornal. Esse site afirma, de forma virtual, que o Crystal Palace prepara uma oferta de 15 milhões de euros por Matheus França. A curiosidade é que esse valor de 95 milhões de reais seria pago por John Textor, dono do Botafogo, ao Flamengo. Isso, claro, se o Flamengo topar fazer o negócio no rubro-negro. A informação é de que o Matheus França vai precisar de uma proposta bem melhor para deixar o Fla. Bora falar sobre Gustavo Scarpa, que se despediu agora de forma oficial do Palmeiras. 8 títulos conquistados, 233 partidas, 136 vitórias e 44 gols, além de 59 assistências. Imagino que vai fazer muita falta, jogador do Nottingham Forest, que briga contra o rebaixamento lá na Inglaterra. Bora falar sobre Léo Gamalho, outro que está de saída. Depois de 2 temporadas como artilheiro do Curitiba, não terá seu contrato renovado para 2023. Se cair uma boa opção no mercado do futebol brasileiro, óbvio que para médios e clubes pequenos. Para arrematar, NMRV, novo estádio do Atlético, já tem 94% das obras concluídas. Os bancos de reservas e a cabine do VAR, inclusive, já foram concretadas. Por último, mas não menos importante, nesse giro de notícias, contar que Galvão Bueno terá mais patrocinadores e contratos publicitários na Copa do Mundo do que Neymar. São 8 empresas que estão bancando ou patrocinando o Galvão Bueno, a voz oficial da Rede Globo. Só o Vinícius Júnior, entre os jogadores da seleção, tem mais contratos de publicidade na Copa do que o Galvão, 11 empresas patrocinando o jogador do Real Madrid. Se você fosse uma empresa, qual jogador você contrataria para ser seu garoto propaganda? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião, beleza? Quero falar a respeito de seleção brasileira. Mano Menezes, novo técnico do Brasil, e André Sanches, diretor de futebol. Tudo isso após a Copa do Mundo. Quem garante é o Caio Ribeiro, comentarista da TV Globo. Ele afirmou nessa terça-feira o seguinte, abre aspas, não é opinião, é informação. Mano Menezes será o próximo treinador da seleção numa dobradinha com André Sanches, que será o novo diretor. Me cobrem, daqui a 2 meses vocês me falam se estou errado ou não. Era natural que tanto o Mano quanto o Andrés descartassem, desmentissem. O Andrés falou que é mentira e por meio da sua assessoria o Mano falou que não foi procurado, não existe qualquer conversa. Os desmentidos são naturais porque a gente está às vésperas da Copa do Mundo e qualquer notícia dessa pode causar ruído na seleção brasileira. Eu só queria lembrar que o nome do Andrés especulado na seleção é antigo, é uma possibilidade debatida há bastante tempo e entre os treinadores brasileiros nenhum encanta mais o André Sanches do que o Mano Menezes. Eles inclusive chegaram a trabalhar juntos na seleção. O Andrés, na oportunidade, pediu demissão da CBF depois que o Mano foi mandado embora a contragosto ou contra a vontade do próprio Andrés. O que você acha de Mano Menezes na seleção? Estou muito curioso para saber a sua opinião. Espaço para comentários aberto para você palpitar, opinar ou reclamar.
Quero falar sobre o Vasco da Gama, que não para de buscar reforços, lista interminável. E surgiu mais um nome. O pessoal do site ou do canal Atenção Vascaínos afirma que o Vasco já fez uma proposta ao Internacional pelo goleiro Kehler. 26 anos de idade, já havia feito sucesso. Emprestado a Chapecoense na temporada passada, voltou ao Internacional nesse ano, assumiu a condição de titular na reta final da temporada, 16 partidas, só 10 gols sofridos, um dos melhores e mais talentosos jovens goleiros do futebol brasileiro, mesmo com 26 anos dá para tratá-lo como jovem. Pois bem, de acordo com a Atenção Vascaínos, o Inter pediu 2 dias para dar essa resposta. O Vasco tem como um dos principais objetivos trazer um goleiro de ponta, um goleiro de peso que possa assumir a titularidade sem grandes contestações. Entrei em contato com uma fonte minha no Inter e essa pessoa assegurou que o Inter não está disposto a vender o Kehler, a menos que surja uma proposta extraordinária. A ideia é que ele continue. Imagina-se que é um goleiro para 10, 15 anos de Internacional, ou então para uma venda gigante para o exterior. A ideia do Colorado hoje é negociar o reserva dele, o Daniel, que foi durante a maior parte do ano titular, 28 anos de idade, 2 anos mais velho. O Daniel termina a temporada com 48 partidas disputadas, 44 gols sofridos. Se o Kehler for contratado pelo Vasco, golaço da 777, muito interessante, com enorme futuro, embora o dirigente do Inter esteja assegurando que não sai negócio. Bora falar sobre Juninho Capixaba, lateral esquerdo pretendido por vários clubes brasileiros. Ele tem contrato com o Grêmio até fevereiro, não fica no Grêmio. Estava emprestado ao Fortaleza até dezembro, com o fim do campeonato, está livre para escolher seu futuro. O Fortaleza, o Botafogo, o Vasco, o Fluminense e o São Paulo foram alguns, e o Cruzeiro também, foram alguns dos clubes que especularam a possibilidade de contratação do atleta de 25 anos de idade, cujo salário é de R$200 mil. Fez grande temporada pelo Fortaleza. O Adriano Espadoto disse na manhã dessa terça-feira que já há uma negociação bastante quente, praticamente fechada, do Juninho Capixaba com o seu novo clube. Ele só não quis dizer que clube é esse. Entre as pistas dadas pelo Espadoto, ele afirmou que é um clube brasileiro e não se trata nem de Botafogo, nem de Vasco, muito menos de Fluminense. Na hora imaginei que poderia ser o São Paulo. Entrei em contato com o presidente do São Paulo, o Júlio Casares. O Júlio admitiu que o Juninho Capixaba é uma das possibilidades, mas que o São Paulo nem chegou a fazer uma proposta oficial, porque tem a convicção de que o Wellington vai ser o titular absoluto. Então o São Paulo ainda está analisando qual jogador poderia se encaixar como reserva para o Wellington, alguém para disputar a posição, mas tendo o Wellington como prioridade na condição de lateral titular. Diante disso, sem Botafogo, Vasco, Fluminense e São Paulo, onde é que será que vai parar o lateral esquerdo Juninho Capixaba? Será que é no Cruzeiro? Tem algum outro clube que não teve seu nome ventilado? Tô tentando arrancar do Adriano Espadoto essa informação, quem sabe durante o programa a gente não consegue qualquer novidade, beleza? Bora falar agora sobre Taison, jogador do Internacional, com possível destino como Cruzeiro. Bastante informação sobre o Inter, vice-campeão brasileiro, né? A especulação sobre Taison no Cruzeiro surgiu da Rádio Itatiaia. Trata de 34 anos de idade, que volta ao Colorado como um grande destaque. Ele é ídolo do torcedor, mas as coisas não funcionaram bem para o Taison nesse retorno. Nos últimos 4 meses ele só conseguiu ser titular nessa última rodada do Brasileiro, quando o Inter venceu por 3-0 o Palmeiras. Taison e Alan Patrick disputam a mesma posição. O Alan Patrick é titular absoluto e o Taison tem sido reserva. O Taison e o Edenilson não ficam para a próxima temporada. O Inter está disposto a liberar ambos para baixar custos. O grande problema do Taison no Cruzeiro é a questão financeira. Ele ganha no Inter R$700 mil por mês. E o teto salarial no Cruzeiro, você sabe, é de 300 mil mensais. Então, a menos que o Inter ajude, não deve haver acordo. Ou então, vai haver a necessidade de o Taison reduzir consideravelmente seus vencimentos. O vínculo dele com o Inter se encerra em abril do ano que vem. Ele já pode assinar um pré-contrato, mas se for via pré-contrato, só será reforço do Cruzeiro ou de outro clube a partir de maio. Acho que nem há necessidade, o Inter toparia liberá-lo de graça. Não estou muito convencido de que o Taison vá para o Cruzeiro, não, especialmente por causa dessas questões financeiras. Para arrematar sobre o Cruzeiro, atualização sobre Pedro Raul. Contei para vocês na semana passada que Vasco e Cruzeiro haviam feito propostas ao Kashiwa Reysol. Diante da negativa do time japonês e da pedida do Pedro Raul em relação a salários, o Cruzeiro está praticamente descartado. Essa informação me foi confirmada, inclusive por uma pessoa muito próxima ao centroavante. Bahia e o Vasco hoje são os maiores interessados, aqueles que parecem nesse momento, no dia 15 de novembro, aqueles com mais chance de contratar o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, só atrás de Germán Cano. Bora falar agora sobre o Racing da Argentina, que quer contratar Jonathan Calleri, o centroavante do São Paulo.
Informação divulgada com destaque na imprensa argentina nas últimas horas dá conta de que o Fernando Gago, técnico do Racing, quer reforçar o time vice-campeão argentino. A ideia é fazer com que o Racing se torne a potência do futebol nacional a partir de 2023, e dois foram os pedidos essenciais. O primeiro deles, o Jonathan Calleri, o atacante do São Paulo, centroavante comprado por 3 milhões de dólares. O outro nome pretendido pelo Gago é um velho conhecido do torcedor do Santos, Franco Cristaldo. Esse meia que pertence ao Huracan quase virou reforço do Santos algumas semanas atrás. Na última hora o Huracan acabou pedindo, mas não houve acordo. Fui conversar com o presidente do São Paulo, com o Júlio Casares, para ver se existe algum risco para o torcedor do São Paulo de ver o Calleri se mudando para a Argentina. E o presidente assegurou que a chance é zero, não há nenhum movimento, motivo ou possibilidade de o São Paulo negociar o Calleri com um clube argentino. O Calleri fica de qualquer maneira no São Paulo? Não diria isso, a menos que surja uma proposta estratosférica do futebol europeu, mas também não parece ser o caso. O Calleri rodou bastante pela Europa, não conseguiu grande destaque, como por exemplo na temporada de 2022 pelo São Paulo, quando marcou 27 gols, foi de longe sua temporada mais artilheira desde que se tornou profissional. Ainda sobre o São Paulo, mais duas curiosidades. Andrés Colorado, 17 partidas no ano, e Marcos Guilherme, também 17 jogos, não ficam no tricolor para 2023, já foram avisados das rescisões. Colorado será devolvido ao seu time na Colômbia. O Marcos Guilherme, que tinha vínculo até dezembro, também não vai ter seu vínculo prorrogado. Marcos Guilherme, que não gostou e usou suas redes sociais para dizer o seguinte, abre aspas: infelizmente, por diversos fatores que eu prefiro não explicar aqui, as coisas não saíram como planejei, fecha aspas. Quero falar sobre Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol do Galo, renovou recentemente o contrato com o Atlético até dezembro de 2026. Multa rescisória de 2 milhões e 700 mil reais. Você deve conhecer o perfil do Rodrigo, dificilmente ele rompe o contrato, pede demissão. Já foram várias as propostas que ele recusou, não só no Galo como em outros clubes. Mas existe uma novidade nessa situação. Você sabe que ele é pretendido pelo Alberto Guerra, novo presidente do Grêmio. O presidente do Grêmio, inclusive, havia deixado bem claro que tem no Rodrigo Caetano o seu principal alvo. Ele quer transformar o Grêmio em 2023, tendo o Caetano como homem decisivo. E uma proposta nas mãos do Rodrigo Caetano já foi feita, proposta bem grande. Possivelmente nessa quarta-feira vai haver uma reunião entre o Rodrigo Caetano e os 4 R's. O executivo de futebol do Galo quer garantias de que não correrá risco de ser demitido no ano que vem com a chegada da SAF. O Atlético vai se transformar numa sociedade anônima do futebol entre janeiro e março. Essa é a projeção. O grande problema é que os 4 R's vão deixar bem claro ao Rodrigo que não dá para dar essa garantia, porque eles não sabem quem vai ser o novo dono. Esse novo dono que vai comprar o Atlético vai ter pelo menos 51% das ações e vai caber a esse cara escolher sobre o futuro executivo do Galo. A tendência é que ele fique, afinal de contas, no mercado ele é um dos mais bem remunerados e também reconhecidos. Mas, diante dessa falta de garantia, será que o Rodrigo Caetano vai optar por rescindir o contrato com o Atlético para trabalhar no Grêmio? Quero o seu palpite, use o espaço para comentários e diga o que você acha que vai acontecer. Vou ficar bem de olho nessa história e vou contando também, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, que concedeu entrevista nessa terça-feira à ESPN e foi perguntado sobre o Rodinei. Quiseram saber do presidente como é que é a sensação dele em relação ao futuro do Rodinei. E o presidente disse, abre aspas, sentimento de preocupação, porque está muito longe de um acerto com o Rodinei, apesar de a gente gostar muito dele e de ele gostar bastante da gente. O Landim admitiu que o contrato não foi renovado, o vínculo se encerra em 31 de dezembro e existe gente interessada no atleta. Abre aspas. Pelo que a gente soube, são excelentes oportunidades para ele em valores de contrato. A gente acredita que ele não assinou um pré-contrato, porque senão haveria a obrigação de comunicar ao nosso clube. E ele tem uma relação muito próxima com a gente. O Landim ainda afirmou nessa entrevista que a oferta em mãos ao Rodinei de um rival do Atlético Mineiro é de 3 anos com um aumento salarial na comparação com os vencimentos atuais no Flamengo. É o Landim confirmando aquilo que eu venho contando há bastante tempo para vocês. Embora não exista um pré-contrato, existe um acordo verbal entre o Rodrigo Caetano do Galo e o Rodinei para que ele se torne reforço atleticano a partir de 2023. Se você curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal. A gente se encontra daqui a pouco a partir das 7. Programa do Nicola. Abraço, tchau!